Olá, inicio aqui a minha contribuição para os vídeos Minutos Start and Go e decidi chamar a estes vídeos Histórias para Pensar. O storytelling é desde há muitos anos uma paixão minha. Eu estudei cinema, fiz teatro e uso muito as histórias nas minhas formações. Convém definirmos, para começar, o que é que eu entendo por storytelling. Eu acho que o storytelling é o uso de histórias com um propósito definido. Esse propósito pode ser para inspirar, para motivar, para liderar melhor, para vender, para ensinar, para que as pessoas retenham mais a informação ou simplesmente para fazer com que as pessoas pensem sobre algo que é significativo para elas. O Robert McKee, um famoso professor de argumento norte-americano, disse que as histórias são a forma mais poderosa de pôr ideias no mundo, e eu acredito efetivamente nisso. Também Hans Christian Andersen escreveu que os contos servem para adormecer as crianças e para acordar os adultos, e de facto eu noto que quando começo a contar uma história, normalmente a atenção aumenta. As mensagens das histórias são sempre subjetivas. Eu vou contar-vos histórias com uma mensagem, enfim, que está na minha cabeça, mas que depois, obviamente, estarão abertas a múltiplas interpretações. Para esta primeira história, para este primeiro vídeo, escolhi uma história, uma anedota, que foi contada por uma pessoa muito importante. Em 2015, eu estava a assistir a uma conferência no QSP Summit, no Porto. Estava a assistir a uma conferência do famoso físico teórico Michio Kaku, conhecido, entre outras coisas, pelos seus estudos e pelas suas contribuições para uma teoria de tudo, para a existência de universos paralelos. Portanto, uma pessoa com um pensamento bastante denso e profundo, mas que ao mesmo tempo consegue comunicar de uma forma leve e muito agradável, o que faz dele, de facto, um excelente storyteller. E nessa conferência ele decidiu terminar com uma história que, segundo consta, aconteceu com Albert Einstein. E é assim, nos anos 20, Albert Einstein estava no auge, das suas descobertas, e era regularmente convidado para fazer palestras em universidades. E fazia-o numa espécie de turnê nacional, onde andava na estrada de universidade em universidade a repetir sempre as mesmas coisas. A certa altura, quando se deslocava de uma universidade para outra universidade, comenta com o seu motorista um desabafo, que estava já muito cansado de contar sempre as mesmas coisas, de dizer sempre as mesmas palavras, ao que, surpreendentemente, o motorista responde: "Bom, não seja por isso, eu já ouvi a sua palestra tantas vezes que, se o Albert Einstein quiser, podemos trocar de papéis. Mudamos de roupa, trocamos de traje, e quando chegarmos à próxima universidade, eu farei a sua palestra, porque de facto eu sei dizê-la palavra por palavra, tal e qual como o professor habitualmente a diz." Bom, o Einstein, como sabemos, tinha um senso de humor bestial, não recuou perante o desafio, e assim fizeram. Trocaram de roupa e chegaram à universidade seguinte com os papéis invertidos, Einstein a conduzir o carro e o motorista atrás. Quando se dirigiram ao auditório, cheio de professores da universidade, ninguém se apercebeu da farsa, porque nessa altura a imagem do Einstein ainda não era muito conhecida, e deu-se início à palestra. Estava tudo a correr muito bem, o Einstein, vestido de motorista, sentado na audiência, deleitado com a situação, e parecia que tudo ia correr como previsto. Mas, quase no final da conferência, um dos professores decide levantar a mão e fazer uma pergunta. Acontece que essa pergunta era realmente muito difícil. Nesse momento instalou-se um pânico na cabeça do Einstein. Como é que vai o meu motorista agora resolver este problema? Ao que o motorista surpreende, porque calmamente respirou fundo, olhou para o professor que fez a pergunta e disse: "O senhor devia sentir algum embaraço em fazer uma pergunta tão fácil. Aliás, essa pergunta é tão fácil que até o meu motorista que está ali sentado vai ser capaz de responder." E assim se resolveu uma situação aparentemente sem saída. O que é que retiro desta história? Bom,
muitas vezes nós erramos, sentimos que estamos num beco sem saída, sentimos que não há uma possibilidade de contornar a situação, mas tudo depende em que é que nos focamos. Se nos focamos nessa emoção do erro ou se nos focamos na procura de uma solução imediata, porque estas soluções estão disponíveis se nós acreditarmos na nossa criatividade e na nossa intuição que está ao nosso alcance. Um músico, Miles Davis, a certa altura escreveu que quando te enganas numa nota, é a nota seguinte que vai fazer com que essa nota em que te enganaste seja boa ou má. E, portanto, é fundamental que acreditemos que somos capazes de resolver e não ficarmos bloqueados na emoção da falha. E assim, fica aqui a primeira história das histórias para pensar. Fiquem bem e boas histórias.